Olá, mamães! Tudo bem com vocês? Aqui é a Andressa, do Sintonia de Mãe. Estou aqui para mais um bate-papo sobre maternidade. Especialmente hoje vamos falar sobre os desafios da maternidade. Então, vamos chegando aqui para esse bate-papo, vamos entrando aqui nessa live. Se você ainda não me conhece, eu sou a Andressa, sou odontopediatra, mãe de 2 meninos, do Felipe e do Pedro. E eu gosto de conversar aqui com vocês sobre maternidade, sobre amamentação, sobre sono do bebê, introdução alimentar, todos os desafios que a gente encontra aí no nosso dia a dia como mãe. Oi, Thaís, tudo bom? Que bom encontrar vocês aqui de novo, faz um tempinho que a gente não se vê, né? Então, essa semana a gente vai falar sobre desafios, né? E eu quero contar para vocês que eu enfrentei um desafio muito grande aqui na minha família. Acabei de sair do hospital com o meu menino, com o Pedro. Nós ficamos internados. Quer dizer, eu fiquei acompanhando ele, né? Porque ele teve pneumonia. Então é por isso que eu dei uma sumidinha daqui, fui lá cuidar dele. Tudo bem, queridas? Que bom encontrar vocês aqui. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês, porque essa semana eu senti assim realmente na pele o quanto a maternidade é desafiadora, né? O quanto a gente tem que estar bem, o quanto a gente tem que estar pronta a qualquer momento, porque de repente está indo tudo bem e aí a gente se depara com uma surpresinha aí no meio do caminho, né? E como é que a gente lida com isso? Eu quero contar aqui para vocês como que eu lidei com isso e com outros desafios também que foram aparecendo aí na minha vida no decorrer da minha maternidade. Oi, Dani, tudo bom, querida? Então, a maternidade, ela é sempre uma caixinha de surpresas, né? Desde o momento em que a gente descobre que está grávida, a gente já começa, a gente não sabe como vai ser a gravidez, né? A gente até programa, a gente acredita que vai ser tudo bem, tudo legal, mas a gente pode encontrar os primeiros desafios aí, né? Ou precisar fazer um repouso que você não estava esperando, né? Ou algum probleminha que surge aí no meio do caminho que você precisa mudar um pouquinho a sua trajetória aí. E assim a gente vai seguindo. Eu tenho um cunhado que ele sempre diz assim que filho é igual videogame. A cada fase fica mais difícil. E é realmente isso que a gente sente mesmo. A cada momento a gente vai se deparando com situações que a gente jamais esperou passar. E o que eu acho assim mais desafiador de tudo isso é que você precisa passar por tudo isso bem, né? Porque a mãe não pode cair, né? Eu acho que assim a pior coisa que pode acontecer é a mãe desistir, né? E aí fica muito difícil. E como é que a mãe desiste, né? Ela desiste tendo uma depressão, por exemplo, vamos falar depois do parto, né? Uma depressão do pós-parto, ou realmente adoecendo fisicamente mesmo. É uma forma de o corpo dela, né, está dizendo, nossa, chegou, para mim deu, basta, eu não aguento mais. Então é por isso que a gente precisa estar forte. E uma das maneiras da gente se fortalecer é a gente se preparar, né? A gente conhecer o que está por vir. Quanto antes a gente puder antecipar essas coisas que a gente já sabe que vem, porque tem coisas que a gente não sabe, né, que vem, mas tem coisas que a gente sabe, né? Então a gente procurar assim entender o que acontece, entender o que vem por aí, para que a gente passe por tudo isso. Poxa, nossa, realmente, é mesmo, eu vi que era assim mesmo. Eu acho, vamos encarar. Eu sei que é um momento difícil, mas vamos ficar firme que a gente passa por isso. Fica muito mais fácil. E principalmente eu tô vendo aqui que tem gente falando que está grávida de 32 semanas. Vocês que estão grávidas, eu percebo, porque eu trabalho com aleitamento materno, meninas, há 17 anos agora, no comecinho do ano, fez 17 anos que eu acompanho as mamães. E eu percebo assim, muitas mamães, mas muitas mesmo, chegando na maternidade sem nenhum preparo, sabe? Sem conhecer o seu corpo, sem saber o que vai acontecer lá na maternidade, sem saber como é a rotina com o bebê nos primeiros dias na maternidade e depois em casa.
Então, a mulher não sabe como ela pode ativar os hormônios para que o leite desça mais rápido, para que a amamentação corra melhor. Ela não conhece a pojadura, não sabe o que vai acontecer durante a pojadura, que é a descida do leite. E tudo isso dificulta muito. E aí o desafio fica ainda maior, porque a gente está indo para uma batalha, né? E a gente vai enfrentar o desconhecido. Então, como é que os povos, né, faziam, né, antigamente, quando eles iam para a batalha? Vamos falar lá da época medieval. Eles procuravam conhecer o inimigo, né? Eles procuravam entender como é que esse inimigo vinha, que armas que ele usava, e para a gente poder combater. E na maternidade, especialmente na amamentação, não é diferente. Então é sobre isso que eu quero falar com vocês. Um dos primeiros desafios aí que você vai enfrentar, e vai ser um desafio muito grande, e vou dizer para você, muito dolorido, dói no coração. Não é uma dor física, porque também existe o desafio da dor física, né? Que é a dor no mamilo, a dor da rachadura, da fissura, a dor que traz a pojadura. Mas esse eu tô falando daquela dor no coração mesmo, que é a falta de apoio. Então, eu vou dizer para vocês que desde o primeiro dia da sua amamentação até o último dia da sua amamentação, vão existir pessoas que vão, entre aspas, gorar a sua amamentação, que vão te desencorajar a amamentar. E em algum momento, eu tenho certeza, porque comigo também foi assim, você vai se colocar em dúvida. Será que eu estou fazendo certo mesmo? Será que realmente as pessoas não têm razão e eu que estou sendo uma maluca de tentar continuar com isso? Eu tenho certeza que essa dúvida vai pairar em algum momento em você, mesmo que o seu sonho seja de amamentar o seu filho. Então, quando a gente está grávida, a gente sonha com a amamentação, a gente compra aquela poltroninha de amamentação, que é ótimo montar um cantinho, né, para você amamentar o seu filho. E a gente até se imagina lá, sentadinho, olhando para ele, e aquela troca, né, aquela ternura, né, intensa, que é o momento do aleitamento. Mas esse sonho, ele desmorona já no primeiro dia, né, porque lá na maternidade, você acha também que você vai encontrar o apoio que você precisa. E eu digo para você, como amiga mesmo, não se iluda. Muitas vezes você não tem, muitas vezes você tem, mas a grande maioria das vezes você não tem o apoio na maternidade. As pessoas tentam ajudar de uma forma muito superficial, não te explicam nada. Muitas vezes, na primeira dificuldade, já oferece o leite artificial para você dar para o bebê, na mamadeira, no copinho. E não tentam resolver o seu problema real, não te orientam. Então, esse é o primeiro grande desafio. Na maternidade, você vai ter o desafio também da primeira mamada. E essa primeira mamada seria muito especial, muito importante, que ela pudesse ser na primeira hora de vida do bebê. Mas se você não sabe disso, como é que você vai fazer? Passando essa primeira hora, o bebê já fica mais lentinho, mais sonolento, ele cai no estado mais de letargia e fica muito difícil de colocar o bebê para mamar. Então, lá você já vai encontrar esse desafio. Muitas mães já relatam que lá já na maternidade o bico já começa a arder, começa a rachar, começa a assar, né? Como é a expressão que as mamães falam. E as pessoas, você vai para casa sem as respostas. Então, esse apoio que você não tem ali na maternidade, muitas vezes, né, a não ser que seja uma maternidade mais humanizada, e a gente tem os hospitais amigos da criança, que tem, assim, uma política mais voltada, né, para incentivar mesmo, e apoiar, e promover o aleitamento materno. E a gente vai para casa achando que em casa a gente vai encontrar aquele conforto que a gente precisa para poder amamentar nosso filho tranquilamente, né? E aí, oi Vivian, tudo bem? Beijo! E aí a gente chega em casa e aí a gente pensa, não, lá eu tenho a minha mãe, eu tenho a minha sogra que vai ajudar, eu tenho o pai da criança muitas vezes. E aí o que acontece? Você percebe que você não tem ninguém. Você percebe que, apesar de todo mundo estar ali, com boa vontade, tentando te ajudar, fazendo comidinha para você, muitas vezes,
Quando você precisa contar com essas pessoas para te ajudar na amamentação, você não tem ninguém. Você está sozinha. Por quê? Porque muitas vezes a sua mãe não teve experiência com a amamentação. Porque nós somos de uma geração de que as mulheres não amamentavam, por todo um processo histórico que aconteceu, né? E outro dia a gente conversa mais sobre isso. Mas era uma geração do leite em pó, né? Era uma geração da mamadeira. Então, como é que a sua mãe vai ensinar uma coisa que ela não vivenciou, que ela não teve experiência? E aí você também não encontra o apoio em casa. E aí você, mais uma vez, frente a esse desafio, né, dessa falta de apoio e ter que fazer suas decisões sozinha. Nossa, mas eu não queria dar leite na mamadeira, eu não queria dar leite artificial, mas eu não vejo outra saída, né? Por quê? Porque você não consegue vencer esse desafio realmente, por falta de informação. Porque você não teve aquela base, você não foi atrás para conhecer o seu inimigo. Aí, passando esse primeiro dia em casa, né? O bebê chora, né? E muitas vezes quando o bebê chora, a gente não entende o choro desse bebê. É importante a gente conhecer por que o bebê está chorando, quais os diferentes tipos de choro, a gente aprender a se conectar com o bebê para que a gente possa sentir realmente o que ele está sentindo. E aí, muitas vezes, a gente está tão nervosa, tão insegura, tão tensa, com sono, exausta, cansada por ficar a noite sem dormir, já lá desde a maternidade. E aí, você acaba fraquejando mesmo. E aí, nesse momento do choro, gente, é um momento assim que, nossa, é muito desafiador, muito mesmo. Por quê? Porque, assim, uma coisa é você falar do choro, né? E você falar, não, muitas vezes o choro não é só fome, né? E a gente costuma ouvir muito isso, né? Outra coisa é você ouvir esse choro, aguentar esse choro, porque assim, o choro representa para a mãe que o bebê está pedindo socorro. É como é que eu não vou socorrer meu filho, né? Como é que eu vou deixar esse bebê chorando? O que eu posso fazer? E a gente começa a fazer de tudo que a gente sabe para tentar acalmar esse bebê, para que ele pare de chorar. E às vezes a gente começa a dar remédio, às vezes a gente começa a embalar o bebê, e a gente põe ele deitado, põe ele virado, e põe ele de frente, passa para o colo de um e passa para o colo de outro. E aí a gente não consegue descobrir a causa desse choro. E eu tenho certeza que a sua família, mesmo esse bebê estando bem alimentado, tendo mamado no peito, ele vai chorar. Porque, como eu já disse, o bebê não chora só de fome. E isso também vai ser interpretado pela sua família como esse bebê não está bem. E se o bebê não está bem, a gente precisa alimentá-lo melhor. E aí também vai contra aquilo que você quer aí para sua amamentação, que muitas vezes, né, eu acho que se você está aqui, é porque você abraça essa causa da amamentação, deseja amamentar o seu filho ou os seus filhos, e você gosta, né, desse tema, e por isso que você está aqui. Mas o que vai acontecer nesse momento? As pessoas vão começar a questionar a sua capacidade, né? E ser questionada, ser assim repreendida, ser colocada na parede, não é fácil. É um desafio muito grande que a gente enfrenta, né? Porque uma coisa é a gente entrar em contato com as nossas coisas, os nossos medos, as nossas inseguranças, né? Outra coisa é uma pessoa apontar isso para você, né? Olha, indiretamente, a pessoa está falando assim, olha, você não é capaz de amamentar seu filho, você não é capaz de alimentar seu filho. E a gente entende como eu não sou capaz de ser mãe. Exatamente assim que as mães se sentem. Eu observei por muitos anos, eu tive a oportunidade de estar dentro da casa das pessoas nesse momento, né, que o bebê chega em casa. Então eu pude perceber muita coisa, muitos sentimentos, muitas coisas envolvidas ali. Isso foi assim um estudo, né, muito grande para mim. Então é isso que acontece ali nos primeiros dias. E aí, a gente se sente total... Porque assim, que mãe que vai bancar uma amamentação? Não, eu vou continuar, eu vou fazer porque eu acredito nisso, indo contra todo mundo. E muitas vezes, essa falta de apoio vai muito além também dentro da nossa casa. Ela se expande um pouquinho mais. As visitas que vêm.
e vão falando para você, dando os palpites. Olha, esse jeito não tá certo, eu fazia assim. Olha, o bebê tá desse jeito, você tá desse jeito, sempre te colocando mesmo na parede. E além disso, ainda a gente tem muitas vezes a falta do apoio dos profissionais da saúde. Então, por exemplo, do pediatra. Oi, Grazi, tudo bom? Do pediatra do seu filho, falando que muitas vezes o seu leite não é bom, que o seu leite é fraco, que não está engordando o bebê o suficiente. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês é que você, do começo até o fim da sua amamentação, você vai ser desapoiada, desencorajada e você vai sentir essa falta de apoio. Eu acho que isso é o grande, grande desafio, porque mexe com coisas muito internas da gente, mexe com sentimentos muito profundos da gente. E aí, quando a gente começa a fazer o que as pessoas em volta estão falando, a gente vai perdendo o nosso jeito de ser mãe. A gente vai perdendo aquela essência que existe dentro da gente, que faz a gente acreditar que a gente pode sim, que a gente é capaz e que a gente vai ser uma boa mãe. Então, não para por aí também, porque se você decidiu fazer uma amamentação prolongada, o que é amamentação prolongada? É amamentação com criança mais de 1 ano de vida. As pessoas vão começar também a questionar isso daí. Sabe, você acha que alguém vai te apoiar? Você amamentar uma criança grande? Não vai. Ninguém vai te apoiar. Você vai amamentar muitas vezes em lugares públicos e até mesmo pessoas desconhecidas vão falar para você: olha, você amamenta um menino desse tamanho, não vai largar mais do peito. Isso já não é mais fome, isso daí já é safadice. É assim que falam pra gente. E eu amamentei meus filhos até quando eles quiseram. Então o Pedro, por exemplo, esse que estava agora, né, com pneumonia, ele mamou até 2 anos e 5 meses, né? E o Felipe, o meu primeiro filho, ele mamou, eu estava grávida do Pedro, e aí que ele desmamou. E eu lembro que um dia, eu grávida, amamentando, e sabe que não tem problema, se a sua gravidez vai indo tudo bem. Muitas vezes fala que precisa tirar o bebê, não precisa. E eu estava lá amamentando ele já estava com 1 ano e pouquinho, 1 ano e 3 meses, acho, 1 ano e 4. E eu tava grávida, no comecinho da gravidez do meu filho, e aí eu tava, assim, numa festinha de aniversário até. E ele veio e tava com sede, eu acho, veio e quis mamar. E aí tinha uma pessoa lá na festinha que viu eu amamentando, sabia que eu tava grávida. Nossa, ela chegou perto de mim, ela falou um monte. Ela falou: imagina, você vai perder esse nenê, olha o tamanho que tá esse menino, tira o bebê do peito. Nossa, gente, aquilo me destruiu. E eu só assim não fraquejei porque eu tinha convicção de que eu podia sim fazer aquilo. Eu tinha convicção do que era um desmame natural. Eu sabia tudo que estava acontecendo por isso. Eu escutei ela falar, não discuti com ela. E só que eu consegui sair disso, né? Porque eu tinha ferramentas que me apoiavam, né? Então, já que ninguém te apoia, você precisa ter algo que te faça não sair do eixo. E esse algo que eu tinha era o conhecimento. E é isso que eu quero transmitir para vocês, aqui através do canal do Sintonia de Mãe. E vocês também podem ter esse conhecimento, pode ter essas coisas na sua mão, para que isso te dê força para seguir em frente, para que isso te dê força para que você faça uma maternidade real para você. Então, o que é uma maternidade real para mim é diferente do que é para você. A gente tem princípios diferentes, a gente tem critérios diferentes, a gente tem rotinas diferentes. Então, não existe assim receitinha de bolo, tem que fazer desse jeito, tem que fazer do outro jeito. É aquilo que está dentro de você. Procure entrar em contato com essa essência do que você acredita, o que é que você quer. Faça o seu plano de pós-parto, coloque tudo por escrito, o que você espera, o que você deseja, quem são as pessoas que você quer perto de você e comece já a falar para essas pessoas essas suas vontades, para que você possa realmente ter esse apoio nesses momentos que você precisa. É para isso, meninas, vocês precisam, principalmente vocês que estão grávidas, vocês precisam se preparar. Não é só preparar o quartinho do bebê, preparar sessões de fotos, preparar malinha na maternidade. Você precisa se preparar para esses desafios. Você precisa se preparar para a amamentação.
E é por isso que eu tô aqui, tá bom? Então, para você dar esse primeiro passo, eu quero convidar vocês para participar da série Mitos e Verdades na Amamentação, que é uma série que a gente já transmitiu há algum tempinho atrás, mas essa semana que eu tava lá no hospital com meu filho, eu recebi muitas mensagens de mamães que tinham perdido essa série, que não tinham conseguido participar, que eu vi que realmente eles estavam precisando. Então, eu entrei em contato com meu marido, que ele me ajuda aqui, né, nessa parte, né, do Sintonia de Mãe. E eu falei para ele, olha, vamos passar de novo essa série, porque eu acho que ficou muita gente de fora. Eu acho que ainda tem muita gente que pode se beneficiar com essas informações. E aí ele já começou, eu ainda lá, né, no hospital, e ele estava aqui e já começou a preparar, né, para que a gente possa retransmitir essa série. Então, se você ainda não assistiu, tem alguém aqui que ainda não assistiu a série Mitos e Verdades da Amamentação? Conta para mim aí. Se tem alguém novo aqui no Sintonia de Mãe, coloca eu, que é a primeira vez que está me vendo, a primeira vez que está me ouvindo, que não me conhecia Sintonia de Mãe. Coloca assim eu, só para eu saber se tem bastante mamães novas aqui, que eu sei que tem bastante gente que eu sempre abro uma live, as mamães que estão acostumadas já vêm rapidinho aqui, sempre eu vejo nomes muito conhecidos aqui, as pessoas me acompanhando mesmo, agradeço muito por isso. Aqui, ó, tem uma mamãe nova, duas. Que bom, assim, isso mesmo. Então, para vocês que são novas aqui, nossa, tem bastante gente nova. A Jara Vicentim está falando que não assistiu. Então, essa série Mitos e Verdade, eu programei para desmistificar a amamentação. Porque muitas vezes a gente vê informações muito desencontradas. E você não tem tempo de ficar procurando em artigo científico o que você deve fazer, o que você não deve fazer. Então, eu já fiz isso por você. Tá? Eu fui lá, pesquisei durante todos esses anos e eu trago assim, informações seguras e a gente realmente vê o que realmente, qual é o caminho aí que seria legal a gente trilhar, a gente vai tirando aí as pedrinhas aí do nosso caminho, tá bom? E também, gente, no final da série, vai ser dia 7, vai ser retransmitida a nossa aula também online, tá? Porque no final da série, então são 9 vídeos da série Amamentação, Mitos e Verdades, e o 10º vídeo é uma aula online que eu fiz uma aula como eu faço nos programas do Sintonia de Mãe, que é o programa avançado do Sintonia de Mãe, e o curso online Amamentação Sem Complemento. Então, esses cursos são pagos, né? E normalmente a gente tem ali a área de membros, o grupo, a comunidade fechada e tudo. E eu dou aula, né, ali para as mamães, e eu separei um pedacinho dessas aulas, mas eu fiz uma aula nos moldes que eu faço nos cursos pagos e abri gratuitamente para vocês, tá bom? Então, se você quiser participar, é só participar dos Mitos e Verdades que você vai receber o link para participar da nossa aula online, tá? Então, se você não assistiu, por algum momento você perdeu, aqui em cima tem um link. E você faça a sua inscrição nesse link, porque você vai receber através do seu e-mail um contato meu, com o passo a passo que você precisa fazer, tudo direitinho, tá bom? Então, deixa aqui, né, o seu e-mail, e tem também a opção de você deixar também o seu WhatsApp para a gente poder incluir você na minha lista de transmissão. Então, sempre que o Sintonia de Mãe for vir ao ar, sempre que a gente tiver alguma novidade, algum curso diferente, então a gente vai... Saudade dos vídeos. Eu também tava morrendo de saudade de vocês, viu, Sara? Realmente, eu não estive por aqui porque, gente, vocês não imaginam o que foi esses últimos dias aí pra mim, tá? Foi bem complicadinho mesmo, mas sobrevivi, né? Sobrevivemos, eu e meu filhinho. Hospital, a gente, não é fácil, né? Como é difícil, né? A gente entra em contato com tanta coisa, né? Mas estamos aqui de novo e vamos retomar aí com tudo. Tem muita novidade, gente. No comecinho do mês, eu fiz o planejamento de tudo que a gente vai ter no Sintonia de Mãe este ano. Vai ter muita coisa legal. Então é isso, meninas. Eu quero deixar aqui um grande abraço para vocês. Quero agradecer muito a companhia de vocês e espero vocês aqui, né?
clicando aqui com a sua inscrição, para que você possa aproveitar todo o conteúdo que o Sintonia de Mãe se dispõe aqui, tá bom? E também a gente vai começar a falar um pouquinho sobre sono do bebê esse ano, né? Eu quero falar também sobre introdução alimentar, que é um assunto que muitas mamães me perguntam. Normalmente eu falo sobre introdução alimentar mais no grupo fechado, né? Mais no interno, mas agora eu vou expandir um pouquinho mais também, para que possa chegar essas informações para mais mamães possíveis e assim a gente fazer um mundo melhor, né? Porque a gente se torna uma pessoa melhor enfrentando esses desafios e a gente faz com que o nosso filho também seja forte. Então isso que é o mais importante. Então, ó, beijão para vocês e a gente se vê logo, tá bom? Até mais.